diálogos interdisciplinares de hoje com a professora Denise Tavares. Ela é professora da FAP, psicóloga, especialista em negócios da moda, consultora de imagem, colunista da Huffington Post Brasil. Tudo bem, Denise? Tudo bem, e você, Carlos Vinícius? Tudo em paz. A Denise, ela é especialista em algo que as pessoas, principalmente nesse tempo, deveriam se preocupar muito. Nós temos vistos e recebidos alguns vídeos das pessoas que não preparam as suas reuniões virtuais ou não preparam corretamente as suas vestimentas, e isso passa uma imagem muito ruim. Então, a Denise vai nos ajudar e nos iluminar exatamente nisso. É uma honra recebê-la aqui na Escola Superior do Ministério Público da União e conversar com os membros do Ministério Público da União. As portas, agora virtuais, daqui a pouco presenciais da escola, ficam sempre abertas para você, Denise. Eu queria começar te perguntando o que é semiótica. Muito bem. Semiótica, na verdade, é um tema bem complexo, né? A gente poderia aqui falar horas. Às vezes eu estou lendo semiótica, parece que eu estou lendo Lacan, psicanálise. Ela fala muito da relação signo-objeto, né? Representante, interpretante. Mas, bem resumidamente, de uma forma simples aqui para as pessoas poderem entender, ela é a ciência dos signos, né? Não estamos falando de astrologia, mas a gente está falando de algo que aponta ou dá significado a alguma coisa, né? Ela é a ciência que ela estuda as linguagens, toda a linguagem do ser humano, né? Toda a forma de se comunicar, abrangendo aí as linguagens verbais e não verbais. Então, basicamente, ela ensina que tudo comunica, absolutamente tudo. Né? Uma pessoa, ela emite sinais para uma infinidade de direções, assim. Então, a gente está falando aí de modo de se vestir, maneira de falar, a língua que a pessoa fala, o jeito de olhar, a aparência dela. A gente dá, recebe e interpreta sinais o tempo todo. E aí, como que a consultoria de imagem faz uso disso? Né? A gente decodifica esses sinais no que tange a comunicação não verbal. E qual é a importância dessa comunicação não verbal? Eu vou te falar que ela é mais impactante do que a comunicação verbal. Eu vou te dar alguns números, assim. Em 2009, alguns neurocientistas de Harvard e da Universidade de Nova York, eles fizeram um experimento para analisar a atividade cerebral nesse momento de primeira impressão, né? A famosa primeira impressão aí que todo mundo já escutou falar, né? E como que o nosso cérebro ele funcionava no momento que a gente estava fazendo essa leitura ali no primeiro momento, né? E foi dito aí que a gente fazia esse julgamento em menos de 7 segundos. Hoje já tem estudos mais recentes, se não me engano, de 2016, que falam que isso acontece em menos de 1 segundo. Então, a gente está falando aí de milésimos de segundo para uma primeira impressão acontecer. Né? Ou seja, antes da gente sequer falar alguma coisa, isso já aconteceu. Né? Por isso que essa comunicação não verbal ela é tão importante. E aí, voltando aí nos números, a gente está falando aí de entre 65% e 93% não verbal. Então, vou te falar por que essa primeira impressão é tão importante, né? Por que o clichê aí, a primeira impressão é a que fica? Será que isso é verdade? Será que não é? Né? Existe um fenômeno cognitivo chamado viés de confirmação. Todo mundo tem esse processamento, né, na cabeça. Assim. Então, a partir dessa primeira impressão que a gente tem de alguém, esse julgamento que a gente faz nesse primeiro contato, a gente cria uma espécie de um filtro. Né? E aí toda a comunicação, toda a relação que acontece a partir daí é com esse filtro. Então, é como se a gente vê o mundo a partir da nossa percepção desse mundo, e não a partir de como ele realmente é. Né? A gente interage com o mundo e com as pessoas a partir da leitura que a gente faz desse mundo, dessas pessoas. Né? Por que isso acontece? Né? Esse viés de confirmação, né? O nosso cérebro ele busca elementos que confirmem esse julgamento. Então, o nosso cérebro é tendencioso, né? A gente tende a ignorar os elementos que vão contra esse nosso julgamento, porque é muito gostoso para o cérebro ficar mudando crenças o tempo todo, né? Uhum. Então, a gente faz, na verdade, julgamentos profundos a partir de elementos superficiais, né? Isso acontece, né? Pode parecer uma coisa fútil quando a gente fala assim, mas é um sistema nosso inconsciente, né? A gente não percebe que está percebendo, né? Isso acontece num processo inconsciente. Não é uma escolha, né? Então, a gente vê uma pessoa, a gente recebe essa informação no cérebro, né? Essa visão que a gente tem, essa imagem, ela causa uma sensação na gente, uma emoção.
Então, é a partir dessa emoção que a gente vai ter a nossa ação. Então, é isso. Percepção, ela é realidade, né? Então, é muito importante a gente fazer com que essa primeira impressão, essa primeira percepção, ela seja positiva. Ela é reversível, né? A gente pode contornar uma primeira impressão negativa? A gente até pode, tá? Mas é muito difícil. E, em segundo lugar, a gente pode nem ter a oportunidade, né, disso acontecer. Então, às vezes, uma impressão negativa, especialmente quando a gente está falando aqui no âmbito profissional, né, ela realmente é muito importante. Mas aqui, obviamente, também, que uma primeira impressão positiva, né, ela tem que se sustentar depois. Não adianta, tá garantido porque eu fiz uma primeira impressão positiva. Não. Né, a gente tem que aí firmar essa primeira impressão, a gente tem que ter uma imagem positiva aí constantemente trabalhada no âmbito profissional. Então, com o tempo, você pode até mudar uma sensação negativa que alguém tem o seu respeito, mas vai te dar muito mais trabalho. Tá? Isso é mais ou menos aquela simpatia ou antipatia de alguém que você acaba de ver, a pessoa não precisa nem abrir a boca, você já gosta ou desgosta dela sem nenhum trabalho de conhecimento, né? É isso. É isso. É aquele famoso, o santo não bateu, não vou com a cara dela, né? É exatamente isso. Às vezes a gente nem sabe, o santo não bateu? Que explicação é essa, né? O santo não bateu. Mas é justamente essa sensação, é uma primeira impressão negativa que realmente você teve a respeito daquela pessoa. Que é a comunicação não verbal que não funcionou. Exatamente. E aí toda a sua relação com essa pessoa vai se desenrolar a partir disso, desse santo não batido, né? Então, tudo que ela falar, tudo que ela fizer, você vai ter uma leitura meio tendenciosa negativa. Né? E o contrário também. Então, se eu olho para você e eu sinto uma confiança, se eu sinto que você, nossa, ele tem cara de ser profissional, bem-sucedido, tudo que você fizer, eu vou ter uma leitura, né, com esse filtro. Então, você vai ter menos trabalho para me provar isso. Entendi. É importante até aqui a gente falar que o que é comunicação não verbal, né? Não é só a aparência, tá? Não é só a roupa que eu estou usando, isso também, né? Mas a comunicação não verbal, ela é a nossa aparência, né? Que na verdade é o tipo físico, a coloração, sua estatura, a silhueta, a roupa que você está usando, o seu cuidado pessoal, que é o seu corte de cabelo, a barba, né? Tudo isso. Ela é a paralinguagem, que a verbal é o que você diz. A paralinguagem é o tom da sua voz, o ritmo que você fala, se você faz pausas, qualquer coisa, qualquer som ou qualidade de voz que acompanha a fala, tá? O toque, então, o seu aperto de mão, é uma pessoa que fala te tocando, tudo isso também tem um impacto na percepção, né? O uso do espaço e do tempo, então, como que você usa o seu espaço, especialmente em ambiente profissional, a sua mesa, por exemplo, como que ela é, se ela é bagunçada, se ela não é, isso tudo compõe a sua imagem, né? E o seu tempo, se você é uma pessoa que chega atrasada, se você chega correndo, né? Isso também tem um impacto. A sua linguagem corporal, isso aqui é muito importante, né? A sua postura, o seu gestual, a sua expressão facial é extremamente relevante nessa impressão que você causa nas pessoas. E odores, pouca gente sabe disso, mas o seu cheiro também faz parte disso, seja ele positivo ou negativo, tá? Quantas vezes, por exemplo, a gente encontra uma pessoa na rua, a gente vai falar com ela e a gente sai com o perfume dela. Não sei se já aconteceu com você, imagino que sim, né? É extremamente desagradável. Você fica, né, tentando tirar aquela coisa em você. E às vezes no ambiente de trabalho também você está sentado perto de uma pessoa que está sempre com aquele perfume muito forte ou um odor corporal negativo, né? Então, na verdade, o cheiro ele pode ser uma invasão do espaço alheio, por exemplo, né? Uma forma, você tem que ter um respeito ali com o outro a partir do seu cheiro também. Bom, então você falou, essa linguagem, essa comunicação não verbal, ela é composta de vários elementos. Eu ia fazer uma pergunta muito específica para você, até para a gente ter uma ideia do que é isso. Cores, por exemplo. Como é que as cores influenciam nessa comunicação? A cor, ela emite um sinal bem específico, assim, ela é carregada de simbologia, né? As cores, tem um estudo muito particular sobre as cores, de várias, interdisciplinar também, vem da psicologia, comunicação, sociologia, enfim. Tem muito estudo aí, porque a gente tem aplicação em marketing, tem aplicação, né, em design, aplicação na imagem. E as cores são carregadas de emoção, né? Ela sozinha, ela não é responsável pela mensagem final, tá? A gente sempre é uma soma
de vários elementos, né? A gente tem forma, a gente tem a cor, a gente tem várias cores acontecendo, então é sempre a soma, a gente tem várias formas na gente. E é essa matemática e essa soma total que comunica uma mensagem final. Mas ela, de fato, ela tem muita força nessa comunicação. Então, alguns exemplos aqui para a gente conseguir visualizar, né? Cores escuras, por exemplo, elas transmitem mais formalidade, mais autoridade, né? Cores mais claras passam uma sensação de mais acessibilidade, mais informalidade. Cores vivas, por exemplo, mais entusiasmo, mais alegria, mais energia. Cores intermediárias aí são as mais discretas, mais clássicas. Então, fora a mensagem aí que cada cor específica transmite, né? O vermelho, por exemplo, que eu estou usando, né? A gente vê, por exemplo, muitas análises sobre a escolha da gravata dos políticos, por exemplo, né? A gente vê muita gente comentando sempre o porquê da escolha. Geralmente elas oscilam muito entre azul e vermelho, são as cores principais aí se a gente fizer uma análise dos políticos, né? Sendo azul, por exemplo, o símbolo de calma e tranquilidade, e o vermelho seria aí mais força, mais decisão, mais ação, né? Então, na verdade, com a consultoria de imagem, a gente cria uma construção de uma linguagem visual, né, para a pessoa. E a gente se apropria aí de todos os elementos de design que a gente tem e a cor é um deles. Entendi. Nós falamos no começo da conversa que nesse tempo de pandemia, as reuniões são online, as conversas são online, as aulas são online, e a maioria das pessoas não estava preparada com o ambiente em que ela iria fazer essa reunião, né? E agora esse ambiente conta, né? Acho que a minha pergunta é essa. Essa imagem que é transmitida ou esse primeiro impacto em uma conversa de quem não se conhece, ela não é só a minha imagem ou a sua imagem ou o que nós vestimos, mas também como apresenta o seu fundo, né? O seu background. O quanto isso impacta nessa transmissão de comunicação? Impacta totalmente, assim, né? O que a gente precisa lembrar? Quando a gente está numa interação ao vivo ali com a pessoa, presencialmente, a gente tem uma coisa acontecendo meio global, né? A gente é 360, a gente tem todo o espaço, a gente tem justamente um contato visual mais direto. Então, a gente tem uma influência que a gente não tem aqui no presencial. A gente está mais limitado aqui no poder que a gente tem de usar a nossa imagem, né? A comunicação não verbal a nosso favor. Então, a gente realmente precisa trabalhar o nosso fundo, a nossa imagem. Um exemplo aí que você perguntou especificamente do fundo, né? O espaço, aí preparando o ambiente, pensando nisso aqui. Eu acho que aqui seria muito mais sobre eliminar ruídos do que ter um cenário propriamente montado, né? Como você mesmo disse, a gente foi pego de surpresa, né? A maioria não tinha esse hábito de trabalhar virtualmente, trabalhar de casa. Então, tá todo mundo se adaptando. As pessoas não tinham um ambiente preparado para isso, né? Na maioria dos casos. Então, a gente está tirando o melhor do que tem em casa e tudo bem, tá tudo certo, né? A gente não consegue, de repente, isolado, montar um cenário de escritório. Então, o que a gente tem que pensar? Tirar ruídos negativos. Então, se eu tenho muita coisa, por exemplo, acontecendo no fundo, cria uma distração. Se eu estou preocupada em olhar, deixa eu ver qual é o livro que está na sua prateleira, está muito perto, uma coisa Olha, que eu você já consiga está ler. criticando o meu fundo aqui, né? Não, o seu, por exemplo, é um ambiente de escritório, mas tem gente, por exemplo, aqueles livros de decorações aqui perto, sabe? Um porta-retrato, de forma alguma, criticando você. Aliás, o Zoom até ele tem preparado um fundo que é justamente uma estante de livros e ela é ótima. Né? Ela super funciona. Isso ajuda mesmo, né? A gente usar, por exemplo, o fundo preparado para isso. Uhum. Que é como se fosse um escritório mesmo, mas a gente está falando de coisas mais decorativas, que realmente criam ruídos, assim. Um porta-retrato, Algo que faça eu não focar em você e procurar o que está no fundo. Se eu me distrair olhando para aquilo, eu estou perdendo o que você está falando. Uhum. Né? Então, a sua comunicação, às vezes, está tendo essa interferência e você nem sabe. Uhum. E aí, quando você viu o que você falou, já perdeu um pouco de força, né? Ou, por exemplo, um fundo mais desorganizado pode gerar uma sensação de desorganização em você também, né? A pessoa que está vendo o todo desorganizado, ela faz uma leitura disso, né? A seu respeito. Então, a gente tem que se preocupar com isso também. Entendi. Em relação ao espaço. Bom, então
essa preocupação com essa imagem não verbal, ela vai depender do que eu quero comunicar. Quer Exatamente. dizer, se eu sou um profissional que trabalha em um ambiente menos formal, que não é o nosso caso, que é um caso que nós somos do ambiente jurídico, que já é formal, eu tenho que comunicar a minha informalidade. Alguém do marketing, se eu Perfeito. sou de um ambiente formal, eu tento comunicar que eu cumpro as regras formais daquele ambiente em que eu me insiro. É isso. Perfeito. Acho que a principal dica é tentar manter o mesmo nível de formalidade ou o mais próximo possível, né, do que você usaria se essa reunião fosse presencial. Essa reunião, esse evento, enfim, seja o que for, né, esse encontro, tentar manter o mesmo nível de formalidade. A gente tem visto até, por exemplo, os juízes usando a toga, né, mesmo virtualmente. Está em casa, mas está usando, enfim. Então, a tradição, o símbolo, tudo isso é carregado de expressão, né? Então a gente tem que respeitar, a gente tem que olhar em volta e pensar com quem que a gente vai falar, qual o objetivo desse encontro, onde a gente quer chegar, né? Como que eu quero influenciar essa pessoa? Como que eu quero influenciar o meu interlocutor? Qual a decisão que eu preciso que ele tome a meu favor, né? E como que eu posso trabalhar os meus recursos, né? Que não é só o que eu tenho a dizer, né? Tudo que acompanha a minha fala. Há pouco tempo, Denise, foi divulgado, saiu na imprensa, mas não sei se você viu ou ouviu falar, de um desembargador de um tribunal que, ao fazer a participar da reunião do colegiado do tribunal, ele apareceu na sala de casa sem camisa. Então, ele estava Não vi. com a parte de cima desnuda. E isso pegou muito mal, houve uma comoção negativa. E ele tentou justificar dizendo que ele estava em casa, que aquilo, como ele estava trabalhando de casa, ele não precisaria se preocupar com aquelas Nossa. vestes formais. Então, nesse caso, é uma confirmação do que você diz, né? Que é preciso tentar, segundo você está nos dizendo, colocar toda a comunicação não verbal dentro desse framework aqui que a gente conversa. O nosso universo passa a ser esse. Exato. Isso que ele fez foi extremamente deselegante, no mínimo, né? Isso até a gente se vestir é uma forma de gentileza com o outro. É mostrar que você se preparou para estar ali, independente se você está em casa ou no escritório ou, enfim, no tribunal, em qualquer lugar, né? É você mostrar para a pessoa, você dizer com aquilo que você, eu me preparei e vim. Eu não só acordei e vim. Eu acordei, me preparei e vim. É muito diferente a mensagem que isso passa, né? Então, é uma forma de você mostrar que você está preparado para a reunião, independente se isso é estar formal ou não, né? Aí a adequação que é importante. Uma pessoa que trabalha no Google, por exemplo, né, enfim, numa empresa de internet, a adequação dela, né, é outra. Ela estar de terno e gravata é, inclusive, inadequado, provavelmente, né? A adequação é realmente o critério mais importante. É uma forma de gentileza com o outro, no mínimo. Muito bem, Denise. Bom, eu queria te pedir uma dica final ou um conselho para quem nos ouve, antes de nós nos despedirmos de você. Vamos lá. Eu acho assim, primeiro de tudo, o bom comunicador, ele é aquele que a comunicação não verbal suporta a comunicação verbal, né? Então, a gente sempre pensar e fazer escolhas que realmente reforcem o que você tem a dizer, né? Você sempre pensar que, de fato, o que está em volta de você, né? Não só o que você fala, vai ter um impacto no outro. E você poder fazer disso uma coisa a seu favor, né? Fazer escolhas que realmente te aproximem do seu objetivo. E fazer isso de uma forma constante, né? A inconstância, ela traz insegurança. Se cada dia você se apresenta de um jeito diferente, transmitindo mensagem diferente, a mensagem final começa a ficar confusa. Então, você buscar fazer isso também de um jeito constante. Tá? Por exemplo, essa pessoa que apareceu sem camisa, nossa, é um marco negativo na carreira dele que vai ficar muito forte. Né? Vai ser difícil ele retomar isso. De repente, ele tinha uma imagem super positiva profissional, não sei quem é a pessoa, mas isso o negativo é muito forte. O negativo, ele tem mais força do que o positivo, né? Infelizmente. Às vezes você constrói o positivo por muito tempo, uma coisa negativa destrói tudo. Mas quando você tem um negativo para você construir o positivo de novo, nossa, é tão trabalhoso.
né? Então, a gente tentar manter isso de uma forma constante e pensar que tudo tem um impacto. Não existe uma forma neutra de se vestir. Tudo comunica alguma coisa, sempre. Muito bem. Denise, nós agradecemos imensamente o tempo que você ficou conosco, falando disso que é algo do dia a dia de todo mundo, e principalmente de nosso, da carreira jurídica. Quem quiser saber mais sobre a Denise, você podia falar como é que as pessoas te encontram e onde elas colhem mais as suas dicas? Claro. Primeiro de tudo, agradecer o convite, me senti honrada com esse convite. É muito bacana poder falar para você e para o seu público. Quem quiser me encontrar, acho que o Instagram hoje em dia é o principal lugar, então seria @detavares, DE Tavares. E o meu e-mail é consultoria.imagem@denisetavares.com. E a Denise também oferece um curso na FAAP sobre isso, né, Denise? Isso, eu tenho um curso de formação em consultoria de imagem. Ele está em andamento agora, né? Na verdade, foi paralisado aí por causa do isolamento, mas todo ano ele acontece. Além disso, eu dou cursos também particulares, eu dou palestras, né? Enfim, tudo atendimentos pessoais, né? O atendimento individual eu dou exclusivamente feminino, mas o atendimento corporativo ele é masculino e feminino. Muito bem. Denise, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Em Carlos breve, Vinícius. nós esperamos tê-la presencialmente na escola conosco. Vai ser um prazer.